Muito boa tarde, são 18 horas e aqui nós nos encontramos juntos em pensamento comum, também reunidos com a espiritualidade que se acerca de nós e nos transmite assim uma essência de paz, de tranquilidade, para a análise que vamos fazer a seguir a partir da leitura do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, itens 9 a 10, que são transcrições de Mateus, no capítulo 7, versículos de 3 a 5. A parábola tem como epígrafe o argueiro e a trave no olho, e diz o seguinte, item 9. Seriam palavras de Jesus, portanto, e ele começa com uma indagação. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então, vede como poderias tirar o argueiro do olho do vosso irmão. E o item 10 fala sobre esse libelo contra o orgulho, que é as oportunidades que Jesus sempre se empenhou em combater, esse obstáculo que é a verdadeira chaga da humanidade, porque é um obstáculo ao progresso e à negação de muitas virtudes. Mas o Espírito de Verdade diz o seguinte: uma das insensatezas da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si próprio os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. E vamos pensar num primeiro momento o que significam as expressões argueiro e trave. Numa acepção voltada para o Evangelho, nós vemos que argueiro é uma partícula pequena de um corpo, algo desprezível, coisa pouca, uma ninharia. Enquanto que sentido oposto, a trave seria uma viga, né? Um tronco grande. E aí a contradição, quando nós nos arvoramos de ajudar, com o propósito de ajudar um irmão, não vemos os nossos próprios defeitos e enxergamos coisas miúdas, pequenas, que são os defeitos que todos, de algum modo, têm. E nós, então, como dizia, nos arvoramos em apontar o defeito. Isso é uma característica do nosso orgulho em negar os nossos próprios defeitos morais e observar no outro a conduta equivocada. Então, antes de mais nada, é preciso que tudo que esperamos dos outros, nós precisamos também vivenciar. Viver na sua potencialidade, as virtudes que almejamos, né? Porque quando olhamos para o outro e imediatamente enxergamos as suas falhas, inconscientemente estamos descobrindo também em nós as limitações, né? Por isso que o erro do outro chama tanto a nossa atenção e tem tanto peso para nós. Agora, de lembrar Jesus quando perguntava: pode acaso um cego guiar outro cego? Se eu fizer, ambos irão parar numa cova. Quer dizer, nós precisamos então, antes de mais nada, antes de querer sair por aí falando a respeito das coisas de Deus e tentando abrir os olhos das pessoas nas questões espirituais da vida,
fazer a nossa lição de casa, né? Descobrir primeiramente no certificado que já tiramos a trave do nosso próprio olho. Ou seja, que devemos ter a certeza de que já aplicamos em nossa vida aquele ensinamento que desejamos ministrar ao outro, né? Porque de todas as coisas, falar é a parte mais fácil. A grande diferença reside naqueles que estão sustentados na verdade, porque demonstram sempre nas ações que tomam e na vida que vivem a certeza de que estão no caminho do bem. Porque quando nós queremos ajudar ao outro, precisamos ter essa visão plena e correta de como poderemos ajudar o próximo de forma adequada, né? Só quem já percorreu o caminho e é que tem as condições de ajudar o outro a passar por ele sem se ferir. Essa é a intenção, né? Então, é muito delicado esse tema, porque primeiro descortina entre nós todo esse desafio que temos que ter o cuidado de primeiro nos corrigir, depois tentar auxiliar, ajudar na medida do possível os nossos companheiros de trajetória, né? Então, afastar de nós essa presunção de que a nossa personalidade está acima de qualquer defeito, né? Que somos só apenas qualidades. É preciso, então, trabalhar esse orgulho, né? Esse orgulho que é nocivo, que é uma chaga da sociedade e que Jesus fez muita questão de combatê-lo, né? Porque ele acaba sendo um obstáculo do progresso individual e social. Então, o cuidado que temos que ter é isso, né? Brigar, sim, no melhor sentido, mas para sermos o máximo possível nas nossas atitudes, em nosso pensamento, naquilo que desejamos, sermos misericordiosos. Há uma questão de que precisamos colocar em prática, né, nos ensinamentos sagrados da vida, aquilo que nós vivemos no cotidiano. Os pensamentos, as emoções, as nossas crenças e metas, os objetivos e as nossas vontades têm que se coadunarem no sentido de que é preciso primeiro ter o procedimento justo e correto com aqueles que estão ao nosso redor. E a passagem do Evangelho veio justamente trazermos isso à reflexão. Então nós vamos pensar sobre isso nos momentos próprios, quando estivermos mais reservados, né? Ou analisando com mais cautela as situações que estamos envolvidos, né? Isso não quer tirar de nós todo o direito que temos e até mesmo o dever de procurar auxiliar aqueles que necessitam. Mas aqui é a situação quando não vivenciamos uma realidade que pregamos apenas porque achamos que nós não estamos, não somos inferiores aos outros. Julgamos com essa presunção, com esse orgulho que nos atrapalha muito. Então nós vamos agradecer a Deus a oportunidade da vida para começarmos essa semana, nessa segunda-feira. Em verdade, agora já final de tarde, início da noite, mais um turno ainda nos resta, mas agradecendo a oportunidade que Deus nos dá de estarmos sintonizados nessa prece virtual, enquanto não há a regularização, a normatização dos encontros presenciais sistemáticos, nós estamos aqui nessas vibrações, agradecendo a cúpula de trabalho que nos envolve nesse momento, e que possamos guardar conosco esse potencial, essa vibração que higieniza, que nos dá a capacidade de continuarmos a caminhada, higienizando a nossa mente, o nosso coração, com as vibrações do amor e de paz que o Evangelho nos traz na tarde de hoje. Que a paz esteja com todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja.